Eu preciso contar uma coisa completamente ridícula antes que eu recupere a vergonha na cara. Eu dei uma cambalhota depois do sexo. Não, isso não foi uma metáfora, foi uma cambalhota, daquelas de educação física. Mãos no chão, pernas para cima, a cambalhota inteira. Só que em cima do sofá. E o sofá estava metade aberto, metade fechado, e eu caí no chão, derrubei uma garrafa de bebida, mas a taça que estava na minha mão se manteve intacta. E o pior, ninguém pediu. Não teve contexto, não teve motivo. Sabe quando aquele pensamento intrusivo vence? Foi exatamente isso. O meu venceu. E eu simplesmente dei uma cambalhota de calcinha e sutiã. E o mais engraçado é que isso aconteceu logo depois de eu assistir um vídeo da, se eu não me engano, o arroba dela é Antônia B. Martins. Primeiro, eu lembro de ter pensado que eu não concordava, para no fim ficar com ódio e perceber que ela tinha 100% de razão. No vídeo, ela fala uma coisa muito simples, que basicamente é que a gente virou o tipo de comédia romântica que nunca poderia existir. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, porque ela estava falando justamente sobre a espontaneidade, sobre como a gente desaprendeu a fazer coisas sem roteiro. E aí eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. E horas depois, uma cambalhota. Porque pensa em qualquer filme de comédia romântica dos anos 90, 2000. Os dois se conhecem num café, num elevador, no aeroporto, se esbarram, derrubam um livro, trocam o olhar e pronto. Hoje, isso seria impossível. E não porque as pessoas não se apaixonam mais, mas porque antes do café, a gente já viu 840 stories destacados. A gente sabe qual é o signo da pessoa, a gente sabe que ela passou as férias em Caraíva, a gente sabe que ela tem uma tia chamada Márcia, sabe que ela fez intercâmbio em 2018, que terminou um namoro em novembro de 2023, depois voltou em janeiro, terminou de novo em março. A gente já sabe de tudo. A gente chega num primeiro encontro igual um agente secreto. A pessoa fala: "Ah, porque eu morei em Curitiba um tempo". E você responde: "Eu sei", porque por um instante você esqueceu que ela não sabe que você sabe. Porque é isso, a internet transformou o stalking em protocolo. E antigamente, eu falo antigamente, fica parecendo que eu sou um dinossauro, né, mas enfim, antigamente stalk era uma palavra assustadora, e hoje virou equivalente a lavar as mãos antes de cozinhar, é higiene básica. Se você não stalkeou, você está sendo irresponsável. Como assim você vai encontrar uma pessoa sem olhar o Instagram dela antes? Aliás, existe uma violência muito específica que é encontrar alguém depois de ter visto todas as fotos dela. Porque você encontra um completo desconhecido com a intimidade de quem já sabe que ele usou o aparelho dos 12 aos 15 anos. Isso não é normal. E eu tive uma experiência que comprovou isso. Eu estava num casamento e tinha um garçom e eu gostei do garçom. Até aí, normal. A coisa mais normal do mundo. Você está no casamento, as pessoas estão bonitas, têm bebidas, é um ambiente extremamente propício para tomar decisões ruins. E aí eu pensei, bom, vou dar meu número para ele. Só que eu não tinha papel. Então eu escrevi meu número com batom num guardanapo. Porque aparentemente, naquele momento, eu achava que eu era uma personagem de uma comédia romântica de 2004. Faltava só chuva e uma trilha sonora clichê de fundo. Mas aí eu contei para os meus amigos e todos eles disseram a mesma coisa: "Não entrega, amiga, ele é gay". E começaram as justificativas. "Olha o jeito que ele fala, olha a energia dele, olha o jeito que ele anda". E eu: "Gente, que energia". E todos eles: "Amiga, ele é gay". E devido ao meu histórico, poderia ser verdade, e eu acabei ficando desencorajada. Porque aparentemente 5 pessoas tinham analisado o homem por 3 minutos e chegado a uma conclusão em comum acordo. Eu vou fazer o quê? Eu guardei meu guardanapo, não entreguei, só que aí aconteceu uma coisa, o meu telefone chegou nas mãos dele, e ele pegou o meu número. E sabe o que que esse homem fez? Ele pediu meu Instagram. O meu Instagram. "Meu amor, você está com o meu WhatsApp, você tem a tecnologia necessária para falar comigo, é mais do que suficiente". Ele poderia simplesmente mandar um: "Oi, eu sou o cara do casamento. Oi, tudo bem?", qualquer coisa, mas não, ele queria o meu Instagram, sendo que a minha última selfie no feed é de novembro de 2024. Que chance eu teria com o feed que eu tenho, sabe? Eu literalmente escrevi meu telefone de batom no guardanapo, sabe. Eu não sei como ser mais clara
sem aparecer com PowerPoint. E o mais engraçado é que naquele momento eu percebi que até quando a gente tenta ser espontânea, a gente continua passando pelo Instagram. E eu tentei fazer uma coisa que parecia saída de uma comédia romântica, sabe? Um número escrito à mão, num guardanapo, com batom. E a resposta foi legal, agora me passa o arroba. É a digitalização do flerte. E isso me fez pensar numa coisa. Talvez a gente tenha ficado tão acostumado a pesquisar, conferir, verificar, que até quando alguém aparece na nossa frente, a primeira coisa que a gente quer é a ficha técnica. Porque eu nem tinha nem conversado com aquele homem, eu não sabia se ele era engraçado, eu não sabia se ele era interessante, eu não sabia se ele gostava de música, eu não sabia absolutamente nada. E aí eu acho curioso, porque a gente fica falando que a gente odeia spoiler, mas estragou o próprio spoiler da vida, porque descobrir alguém é a metade da graça. Eu acho que uma das coisas mais bonitas de gostar de alguém era justamente descobrir as pequenas coisas. Ah, você toca violão, você morou fora, você odeia tomate. Hoje nenhuma dessas frases existem praticamente. É quase impossível alguém ainda ser um mistério. Outro dia eu fui marcar um encontro e aí abri o Instagram e quando eu percebi eu estava vendo uma foto da pessoa de 2016. A pessoa estava segurando um peixe e eu pensando, interessante. Interessante para quem? Por que que eu preciso saber que em 2016 esse homem pescou um dourado? No que isso vai mudar minha decisão? Vai chegar uma amiga minha e perguntar: "E aí, vocês combinaram?" E a minha resposta vai ser: "Ah, ainda não sei, mas aparentemente ele gosta de tucunaré". E sabe o que é pior? É que a internet vende isso como uma inteligência, como prudência. Conheça bem antes, analise bem, observe os sinais, veja as red flags, as green flags, veja os comentários, as curtidas, quem ele segue. E meu Deus do céu, nem a Receita Federal pede tanta documentação. E isso parte de uma ideia que até parece muito sensata, que é evite perder tempo. E eu sei que vários episódios passados do meu podcast passam por essa ideia também. Eu tô meio obcecada e tudo tá me levando para o mesmo lugar. Mas será que a gente está evitando perder tempo ou será que a gente está evitando ser surpreendido? Porque a surpresa ela é perigosa. Ela pode dar errado, mas ela também pode dar muito certo. Só que a surpresa exige uma coisa que hoje parece quase ofensiva, que é não controlar tudo. Exatamente, não controlar tudo. E tem uma cena que eu amo em várias comédias românticas, que é aquela cena quando o personagem fala: "Fulano não faz meu tipo", e 2 horas depois, eles estão completamente apaixonados. Isso simplesmente deixou de existir, porque hoje em dia você nem conversa com quem não faz seu tipo, você já eliminou antes, o algoritmo já eliminou antes. Aliás, a nossa geração reclama tanto da existência do LinkedIn, mas está usando o Bumble, que é praticamente o LinkedIn do beijo. E eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que a Antônia fala no vídeo, que é a lógica do consumo. Porque consumir é exatamente isso. Você escolhe, você filtra, você compara, lê avaliações, vê nota, vê se vale o investimento, você compra. Só que a gente não é um iPhone. Se eu entro na Amazon querendo comprar um casaco vermelho e chega um casaco azul, eu devolvo. Eu não sento para conhecer o casaco azul. Eu não descubro os sonhos dele. Ele é um casaco azul. E aí, quando ela fala isso, eu consigo entender para onde ela está tentando levar toda a linha de raciocínio, porque o problema é que a gente realmente começou a fazer isso com as pessoas. Ele é gentil, engraçado, bonito, respeitoso, mas, sei lá, faz crossfit. 5 estrelas para personalidade, 1 estrela porque usa regata, devolvido ao remetente. E isso não acontece só no amor, sabe, tá acontecendo na vida. Eu vivi uma situação esses dias, simples na verdade. Uma amiga e eu estávamos marcando de nos encontrar, e aí eu falei: "Ah, vamos num café". Ela respondeu imediatamente: "Sexta-feira é dia de bar, Letícia". Detalhe, ela nem bebe. E eu acho isso muito engraçado, porque não era sobre o álcool, era sobre o roteiro. Existem programas que a nossa geração considera oficialmente autorizados para cada dia da semana e seus retrospectivos horários. Segunda é dia de pilates, terça terapia, quarta vinho, quinta happy hour, sexta tarde talvez almoço e um café com as amigas, sexta à noite é de bar, sábado é baladinha, domingo crise existencial. Mas quem que decidiu isso? Cadê a pessoa que numa sexta-feira resolve jogar boliche às 10 horas da manhã?
Cadê quem chama um amigo para comer pastel terça-feira, 11 da noite? Porque talvez, e eu sei que parece exagero, a nossa geração não esteja deprimida porque trabalha demais. Talvez a gente esteja cansado de viver exatamente igual, porque até a espontaneidade virou uma estética. Todo mundo diz: "Ah, hoje eu vou fazer uma coisa completamente aleatória". E a coisa aleatória é ir numa cafeteria diferente, com parede bege, luminária industrial e matcha. A gente não está vivendo experiências, a gente está reproduzindo experiências que já foram pré-aprovadas por alguém, seja lá quem for. E aí isso me lembrou um vídeo da Mika, que pergunta uma coisa no começo, assim, do vídeo, que é: "Quem está ensinando os jovens a serem rebeldes? Quem está ensinando os jovens a desobedecer?". Porque hoje todo mundo ensina a otimizar, ninguém ensina a errar, a mudar de ideia, ninguém ensina a entrar num lugar só porque parece divertido, ninguém ensina a conhecer alguém quando não faz seu tipo. E eu acho que é aí que a gente perdeu alguma coisa. Não foi só a espontaneidade, foi a rebeldia. Quando eu era jovem, eu tinha skins, rebelde. E o que que os jovens têm hoje? E vejam bem, eu não estou falando que skins é exemplo de algo, mas talvez exista um meio termo entre a rebeldia e a responsabilidade. Talvez algo parecido com sex education. Mas além disso, o que mais? Cadê as personagens que se arriscam e vão viver o extraordinário, que pensam diferente, que pensam no coletivo, que realmente agem de acordo com a idade que têm? E talvez eu esteja falando tudo isso porque eu conheço uma versão minha que era muito mais espontânea. Eu mandei uma mensagem para uma amiga que me conhece há mais de 20 anos, perguntando se ela lembrava de coisas espontâneas que eu fazia na adolescência. E ela primeiro se sentiu pressionada, e aí depois respondeu quase que imediatamente, o que eu achei meio ofensivo, porque eu esperava uma história bonita, alguma coisa do tipo: "Ai, amiga, você sempre foi muito corajosa, você sempre teve uma personalidade muito forte". Não. Ela me lembrou que, na adolescência, e sendo muito sincera, até hoje isso não mudou, eu simplesmente não tinha paredes entre o que eu pensava e o que eu falava e fazia. Era praticamente um ambiente de conceito aberto. O que eu pensava entrava e saía pela boca, sem nenhuma triagem. E ela me contou uma história que eu tinha esquecido. A gente passou alguns meses praticamente sem ter aula de física e química no ensino fundamental ou médio, porque eram professores que não davam nota, eram professores que davam estrelinha. Estrelinha. E eu estava, aparentemente, vivendo muito bem com isso, até que trocaram a turma e entraram 2 professores que davam nota. E eram mais difíceis. E eu fiquei completamente indignada. Não porque eu não gostasse de estudar, mas porque, ao que tudo indica, eu acreditava que o sistema educacional tinha violado um contrato que eu sequer tinha assinado. Eu levantei, falei que não ia ficar naquela sala, bati boca com o diretor e fui sentar em outra sala. E o mais bonito dessa história, muita gente foi junto. E a gente ficou nessa turma o resto do ano. E eu não sei se eu era uma líder, mas talvez eu fosse uma pessoa muito inconveniente com poder de persuasão. Eu falava primeiro, pensava depois. E às vezes eu nem sei se eu chegava a pensar depois. Eu simplesmente falava. E isso muitas vezes era considerado grosseria, porque eu falava muito sério e ainda falo. E esse é um problema que eu carrego até hoje. Consigo falar a maior atrocidade possível com a expressão de quem está lendo uma ata de uma reunião. Não tem risadinha, não tem brincadeira, não tem aquela sobrancelha que algumas pessoas levantam que dá para entender que, gente, estou sendo irônica. Não, comigo não tem isso. Eu tenho um pensamento, ele sai, depois eu descubro que existem consequências. E talvez isso explique muita coisa. Porque hoje a gente aprende muito a editar. Antes de falar, pensa, antes de postar, revisa. E eu acho que eu passei uma boa parte da minha adolescência fazendo exatamente o contrário. Eu fazia primeiro e descobria depois se tinha sido uma boa ideia. E às vezes não era. Na maioria das vezes não era. Mas tinha uma coisa muito importante nisso. Tipo, eu não tinha uma plateia dentro da minha própria cabeça. Eu não ficava imaginando como que aquilo ia ser recebido. Eu simplesmente queria sair da sala, então eu saía. E existe uma diferença enorme entre maturidade e autocensura que a gente não percebe no dia a dia. Porque, obviamente, crescer é aprender a pensar antes de falar, graças a Deus. Porque eu não quero voltar a ter 15 anos, Deus me livre. Eu só queria recuperar uma coisa daquela menina, a capacidade de pensar:
não gostei e simplesmente levantar, sem passar 3 dias analisando se eu estou sendo razoável. Porque a nossa geração aprendeu muito bem a viver uma vida que parece boa, mas desaprendeu a viver uma vida que parece história, sabe? Não sei se faz sentido, mas eu acho que existe uma mentira muito elegante que a gente conta para si mesmo, que é: eu sei exatamente o que eu quero, sendo que é mentira. Você não sabe o que quer, eu não sei o que quero. A gente acha que sabe o que deveria querer, e são coisas completamente diferentes. A gente ama falar: "Ai, porque eu tenho critérios". Tem, lógico que tem. Só que os critérios ficaram completamente malucos. Outro dia uma menina fez um vídeo dizendo que deixou de sair com o cara porque ele usava emoji de chorando de rir. Ela queria um homem que usasse kkk, beleza. Mas isso é um critério? A humanidade sobreviveu à peste bubônica, sabe, à Segunda Guerra, à internet discada, pra acabar, sei lá, num tribunal de emoji. E aí eu fico imaginando uma senhora de 80 anos ouvindo isso: "Ah, por que vocês terminaram?". Ele usava emoji, sabe. E isso tá acontecendo porque, de novo, o algoritmo ensinou a gente uma coisa muito perigosa, que existe uma pessoa perfeitamente compatível, que existe um software, que existe um match perfeito, existe alguém que vai preencher todos os requisitos. A gente transformou o relacionamento em uma licitação. Procura-se pessoa entre 28 e 34 anos, altura mínima de 1,80, que goste de cachorros, que não goste de sertanejo, que goste de viajar, que faça terapia, que leia, mas que leitura não seja uma personalidade, que faça academia, mas que não fique tirando foto no espelho, que cozinhe, mas que não fale que cozinhe, que tenha dinheiro, mas que pareça humilde, engraçado. Enfim, infinitos critérios. Sendo que, meu amor, você não quer um namorado. Quando você finalmente encontrar alguém que vai preencher toda essa lista, sabe o que você vai descobrir? Que você vai continuar infeliz, porque nunca foi sobre a lista. Eu sei que eu tô pesando o clima, é quase um dom, mas eu tenho uma teoria. Na verdade, a maioria das pessoas, elas não querem um relacionamento, elas querem aprovação. Porque pensa comigo, o prazer não é conhecer alguém, o prazer é quando alguém que você considera incrível, que está dentro de todos os seus critérios, escolhe você. Porque naquele momento, você vai pensar: "Ótimo, eu sou suficiente". Olha como muda tudo. Não era sobre amor. É quase que um vestibular emocional. Você passa meses estudando o edital, aprende as tendências, faz terapia, aprende comunicação não violenta, descobre sua linguagem de amor, faz mapa astral, faz teste de personalidade e espera que alguém olhe para você e diga: "Parabéns, você foi aprovado". A gente está terceirizando a nossa autoestima. Isso não faz o menor sentido. Mas explica também uma coisa muito engraçada. Porque tem gente que fala: "Eu quero alguém que me ame exatamente como eu sou". Não quer. Porque quando alguém ama exatamente você como você é, você vai desconfiar. Você vai ficar pensando por que que ele está disponível demais, por que que está parecendo fácil demais. E aí vai entrar no ciclo do: tem alguma coisa errada. Não tem. Você só desaprendeu a receber afeto. A nossa geração, ela é maravilhosa. A gente pede estabilidade e quando ela chega, a gente acha sem graça. Porque é muito comum a gente confundir a estabilidade, a paz com tédio. E eu digo isso com total propriedade, porque eu já fui a pessoa que parou de sair com alguém porque ela era boazinha demais, pacífica demais, porque não parecia emocionante, porque não me dava frio na barriga. E aí a gente chega no maior fraude emocional do século XXI, a química. Meu Deus do céu, como que as pessoas gostam tanto dessa palavra, química. Ai, a nossa química foi absurda. Foi mesmo? Ou será que você só ficou completamente ansiosa? Porque existe uma diferença enorme. A química, ela é boa, mas a ansiedade também produz um frio na barriga. Só que gera um frio na barriga porque você está feliz. O outro, porque seu cérebro acha que existe um urso correndo atrás de você. E ao que tudo indica, a gente resolveu chamar as duas coisas pelo mesmo nome: química. A pessoa demora 11 horas para te responder e você pensa: ele me desafia. Não, ele só demorou 12 horas.
A pessoa some, volta, some de novo, visualiza, responde seco, e você chama isso de tensão romântica. Eu chamo isso de vida acontecendo. Aliás, tudo isso que eu falei virou um mercado, né, de serviços oferecidos, graças à nossa incapacidade de simplesmente perguntar as coisas. A gente tem tarô do amor, mapa astral de casal, numerologia, coach afetivo, especialista em energia feminina, especialista em energia masculina, especialista em manifestação, especialista em como fazer ele sentir sua falta em 5 passos, ChatGPT. Sim, porque as pessoas agora conversam com o ChatGPT. Elas colocam print da conversa e perguntam para o chat: "Ah, ele respondeu kkkk, o que significa?". Significa kkkk. A gente está regredindo muito. Tá não, a gente regrediu muito. E sabe o que é pior? Que enquanto a gente interpreta sinais, ninguém conversa mais, ninguém pergunta, ninguém fala, porque conversar é arriscado. Interpretar stories é muito mais confortável. Ou seja, a gente não está apaixonado pelas pessoas, a gente está apaixonado pela ideia que a gente construiu delas. É muito mais fácil amar um personagem, amar a nossa interpretação, porque um personagem nunca contradiz a nossa expectativa. A pessoa real contradiz. Ela muda de ideia, ela é inconveniente, ela gosta de pagode, ela vai mastigar alto, ela vai esquecer seu aniversário, ela vai ter ex, ela vai ter trauma. A pessoa real, ela é azul quando você queria que chegasse vermelho. E talvez seja justamente aí que mora o amor. Não em encontrar alguém perfeito, mas em descobrir que alguém real é muito mais interessante do que aquela versão que a gente imaginou. Só que aí isso vai exigir uma coisa quase que revolucionária: abrir mão do controle. E talvez essa seja a maior rebeldia possível. Mas eu acho que a gente tem uma imagem muito cafona do que é rebeldia. A gente acha que rebeldia é raspar a cabeça, pintar o cabelo de rosa, colocar piercing, fazer tatuagem, ouvir punk. Não. Até porque eu fiz tudo isso e essa foi a minha época menos rebelde. Hoje eu vejo que era apenas um pacote estético. Tem uma frase da Fernanda Young que ela diz que liberdade dá muito trabalho. E dá mesmo. Porque ser livre significa que em algum momento você vai decepcionar alguém. Você vai parecer estranho, cafona, intenso, brega. E a internet odeia gente brega. Aliás, a internet criou uma geração inteira de gente que morre de medo de parecer qualquer coisa. Medo de parecer emocionado, medo de parecer carente, medo de parecer disponível, medo de parecer cringe, medo de parecer velho, novo, medo de usar o emoji errado, medo de responder rápido, medo de responder devagar, medo de existir. Outro dia eu vi alguém dizendo: jamais demonstre interesse primeiro. Caramba! Convenceram a gente de que sentir é vergonha. O ideal virou parecer completamente indiferente. Quanto menos você demonstrar, mais interessante você vai parecer ser. Mas quem que decidiu isso? Quem que participou dessa reunião para decidir que isso era o certo? Onde foi feita essa pesquisa? Com quem foi feita essa pesquisa? Porque eu nunca conheci uma senhora de 80 anos dizendo: "Ah, seu avô demorou exatamente 4 dias para responder minha carta. Foi aí que eu soube que era amor". E existe uma frase que ela sempre volta na minha cabeça, e eu não vou lembrar do autor agora, mas que ela diz o seguinte: "Tudo na vida é sobre sexo, exceto o sexo. Sexo é sobre poder". E eu acho que eu adaptaria. Hoje, tudo no amor parece sobre controle, exceto o amor. O amor continua sendo sobre perder o controle. E é por isso que a gente está tão cansado. A gente controla demais e controlar dá muito mais trabalho do que viver. A gente ri, mas talvez exista uma tristeza escondida nisso, porque a gente vive performando uma vida em vez de realmente viver uma vida. E aí eu volto para aquela pergunta que a Mica fez: quem ensina a rebeldia? Porque talvez a rebeldia seja uma coisa muito pequena, muito silenciosa, muito sem glamour. Talvez a rebeldia seja convidar alguém para caminhar sem postar, entrar num bar sem beber, ligar em vez de mandar áudio, conhecer alguém sem pesquisar o Instagram, levantar de um ambiente que você não concorda e sair, responder na hora que você está com vontade.
sabe? Talvez a rebeldia seja viver sem estratégia, sem manual. E sabe quem que era rebelde de verdade? Fernanda Young, minha eterna musa inspiradora. E não porque ela fumava, usava preto, porque escrevia palavrão. Ela era rebelde porque ela recusava os personagens prontos. Ela nunca quis ser a mulher certa, nem a escritora certa, a feminista perfeita, a esposa perfeita. E hoje em dia isso é quase criminoso. Você não pode mudar de ideia, você não pode gostar de duas coisas opostas. Você tem que caber numa categoria. E a Fernanda não cabia. E é por isso que hoje ela continua parecendo tão moderna. Quando que foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa completamente idiota? Não irresponsável, eu digo idiota, daquelas que ninguém pediu, que não vai te render produtividade, tipo uma cambalhota pós-sexo. Sei lá, dizer eu gostei de você, sem esperar 3 horas para parecer mais misteriosa. Escrever o número com batom no guardanapo. Mesmo que seus amigos estejam lá gritando, amiga, ele é gay. E talvez ele seja, não sei, mas pelo menos eu vou descobrir sozinha. E eu acho que é isso que eu quero levar desse episódio. A gente precisa parar de tentar viver uma vida que, quando contada, ela parece inteligente. Porque às vezes a melhor história da sua vida é justamente aquela que começa com eu não sei por que que eu fiz isso e termina com meu Deus do céu, ainda bem que eu fiz. Porque ninguém vai lembrar das vezes que você foi perfeitamente racional. Ninguém vai contar para os amigos: caramba, você lembra daquela vez que a Letícia tomou uma decisão muito coerente e emocionalmente segura? Não. As pessoas vão lembrar do guardanapo, do garçom, do ele é gay, da cambalhota. E talvez esse seja o ponto. Porque eu acho que a Fernanda Young teria amado essas histórias. Porque ela defendia exatamente isso, o direito de ser inconveniente, de ser impulsiva, de ser contraditória, o direito de fazer uma coisa simplesmente porque deu vontade. Eu não sei se eu já falei, mas eu sou a Letícia Tomás. Eu sigo sem saber como terminar um episódio. E esse foi mais um episódio do Rindo Sozinha.